A lição de número 7 hoje, continuando, né? A segunda parte, a vida no Espírito. A vida no Espírito, lição de número 7 do livro Crescimento Integral. Muito bem, então vamos abrir lá na página 57, né? Lembrando que tem aqui um versículo, né, para memorização, que é Gálatas 5,16. Por isso vos digo, andai no Espírito e jamais satisfarão aos desejos da carne. Andai no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Como que nós vamos vencer a carne, que é um dos nossos inimigos, né? São três. Quais são os três? O mundo, a carne e o diabo. Os três inimigos do crente, né, do cristão. O mundo está falando do sistema que promove o pecado. Não está falando das pessoas, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Né? Não está falando da natureza que Deus criou. Está falando desse sistema que promove o pecado. Esse é o mundo que é o nosso inimigo. A carne é a nossa natureza pecaminosa que está dentro de nós, a gente tem que lutar todo dia contra ela, né? E o diabo. Então, esses são os três inimigos. E a vida no Espírito, nessa lição nós estamos aprendendo como de fato vivermos cheios do Espírito Santo, para que assim possamos ser cristãos conforme o Senhor quer de cada um dos seus filhos, né? Projeto, o plano de Deus para a vida de cada um de seus filhos é que sejamos cheios do Espírito Santo, porque cheios do Espírito Santo nós seremos semelhantes a Cristo, no pensar, no sentir, no agir. Então, número 6, vamos lá para a pergunta de número 6, na página 57. Nossa resistência ao controle do Espírito Santo, né, pode entristecer e apagar o Espírito em nós. Olha que coisa, hein? Terrível. Quando você ou alguém resiste ao Espírito Santo, nós estamos entristecendo ou apagando o Espírito na nossa vida. Como selo e penhor, ele nunca nos deixará, o Espírito Santo. Mas viveremos apenas uma sombra da vida abundante que Jesus conquistou para nós mediante a ação do Espírito. Como você vê sua condição atual? Alguém que se deixa dominar pelo Espírito, uma pessoa que tem apagado e entristecido ou possui dúvidas da habitação do Espírito Santo em sua vida? Como que você se vê? Você, alguém aí, você vai responder, né? Você é governado pelo Espírito Santo? Sua mente, os seus sentimentos, né? Ah, pastor, muitas vezes meu sentimento é contrário àquilo que eu acredito. Isso acontece mesmo com a gente, né? Então, o que você vai fazer? Senhor, converte os meus sentimentos à tua palavra. Faça essa simples oração. Quando seu sentimento não estiver de acordo com a palavra de Deus, você diz, Senhor, converte os meus sentimentos à tua palavra, né? Você quer ver um exemplo? Muitas vezes nós ficamos ansiosos, né? Aí você vai lembrar da palavra de Deus que diz, não andeis ansiosos, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Então, ore e peça a Deus em nome de Jesus, né? Dá-me a graça de viver conforme a tua palavra está me ensinando, né? Para não andar ansioso. A ansiedade vem, mas tem que ir, não pode apossar da nossa vida, né? Então, esse é um exemplo. Então, a pergunta é, você é dominado pelo Espírito Santo? Ou você é uma pessoa que tem apagado e entristecido o Espírito Santo na sua vida? Como que a gente entristece o Espírito Santo? Quando a gente peca e não se arrepende do pecado, né? Então, misericórdia, né? Você está assim? Tem algum pecado que você precisa se arrepender, que não se arrependeu? Confessa, se arrepende, pede perdão, que o Senhor nos garante o perdão, né? Amém? O que diz 1 João 9? 1 João 9 você tem que ficar de cor esse versículo na sua cabeça, né? Porque muitas vezes o diabo nos acusa. Deus já nos perdoou, e a gente está ainda com aquela dúvida, com aquela culpa, e o Senhor não quer isso de nós, né?
A 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel, pois Ele cumpre a sua palavra. Ele é justo, porque uma vez que Cristo pagou o preço do seu pecado, do meu pecado, Ele não vai cobrar de novo. Já está pago. Você se arrependeu e confessou o seu pecado, então nós temos a garantia do perdão. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar toda a injustiça. Então acredita na palavra de Deus, né? E aí, outra, dentro dessa pergunta, você possui dúvidas da habitação do Espírito Santo em sua vida? Você acredita que o Espírito Santo habita em você? Amém? Ou você tem dúvida? Pastor, não sei. Será? Sou tão pecador. Será que o Espírito Santo habita em mim? Todo convertido é a habitação do Espírito Santo. Só não tem o Espírito Santo quem não é convertido, né? Paulo vai dizer em Romanos, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, que coisa forte, hein? Então, todo convertido tem o Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo, né? Vamos ver o que diz Romanos 8:9. Abre a sua Bíblia lá em Romanos 8:9. Então, quando que nós pertencemos a Cristo? Como filhos deles, né? Filhos de Deus. Quando nós somos selados, né? A habitação do Espírito Santo é o que vai dizer Efésios, que é o texto que está aqui na pergunta de número 6. Vamos abrir lá? O Espírito Santo é o selo e o penhor, né? A garantia de Deus em nós, né? O selo, nós somos selados, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui, no capítulo 1 de Efésios, né, fala da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra do Pai nos escolhendo antes da fundação do mundo, diz aqui. Né? Deus nos escolheu, o Pai, antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos predestinou. E fala da obra do Espírito Santo, que Ele deu a obra do Senhor Jesus Cristo, dando a sua vida por nós, né? Na cruz, o Senhor, então, paga o preço do nosso pecado e somos redimidos, né, pela obra de Cristo. O versículo 7 aí fala que, ao versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, e o versículo 7, do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, nos sela, converte o nosso coração, nos santifica e somos selados, e Ele é o penhor, né, da herança até o resgate, quando o Senhor Jesus Cristo voltará para te dar um corpo glorificado, quando nós vamos ressuscitar dentre os mortos. Obra perfeita de Deus, né, irmãos? Então, olha só, o que acontece aqui na Trindade? O Pai escolheu, o Filho morreu, o Espírito Santo converteu o seu coração. Amém? A salvação começa em Deus e termina em Deus. Continua em Deus e termina em Deus, né? Começa lá na eternidade, quando nós somos predestinados antes da fundação do mundo, passa pela história e entra na eternidade. Amém? Então, o selo, para que serve um selo? Como o Rafael falou, o selo do correio autentica ali que
A carta, né, aquela carta tem um dono, tá ali, né? Registrado lá, né? Para chegar ao destinatário. E o penhor, o que é o penhor? O penhor que Deus vai resgatar, né? Somos dele, propriedade de Deus. Então, nós estamos tão seguros, né, irmãos? Por isso que, de fato, a gente pode ter a confiança de dizer que uma vez salvo, para sempre salvo, se é realmente um convertido. Mas é isso, né? Temos grande valor diante de Deus, né? Além de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é algo glorioso, né? E uma das coisas tristes da teoria da evolução, ou da hipótese da evolução, é que quer colocar o homem, né? Nem se compara, né? Quando somos criados à imagem e semelhança de Deus com a hipótese que o evolucionismo dá, né? Então, olha que riqueza, né, que nós temos em Cristo e agora filhos de Deus, propriedade de Deus, né? Quer ver? Vamos ver o que está escrito lá em 1 Pedro 2,9, que fala sobre também, somos propriedade de Deus, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, olha, você é um sacerdote real, do rei, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquilo que vos chamou da onde? Das trevas. Para onde? Para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então, somos do Senhor, né? Uma vez que somos dele, somos propriedade dele, ninguém pode mudar isso, né? Ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, diz o Senhor Jesus Cristo lá em João 10, né? Nós somos considerados também, né, chamados a menina dos olhos de Deus, né? Então, e mais, a Bíblia diz também que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. É claro que não é um ciúme doentio, é um zelo, né? Então, olha para você ver, o Espírito Santo tem ciúmes, né, de nós, né? Deus, né, no sentido de ter nós somos dele. Então, diga aí para você, eu sou de Deus. Aleluia. Né? Não tem uma canção que, hoje não tem cantado tanto mais essa canção, né? Mas uma época cantou demais, né? Não sei se vocês lembram. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Então, e aí, né? E de fato é uma grande verdade. Então está aí a pergunta, depois você responde, se não respondeu ainda. Espero que todos nós sejamos dominados pelo Espírito Santo, não venhamos apagar nem entristecer o Espírito Santo, né? E se você tem alguma dúvida se é a habitação do Espírito Santo ou não, conversa com Deus também sobre isso, né? Número 7. Em Efésios 5,18, temos a ordem que contrapõe a esta atitude de entristecer e apagar o Espírito Santo. Como os versículos seguintes, 19 e 21, nos orienta a uma vida cheia do Espírito Santo. Então, bora abrir lá, Efésios 5, nós podemos ler a partir do versículo 15, né? Aí a gente vai até o 21. Que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveita o tempo bem, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, não vos torneis tolos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos torneis ignorantes, né? Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
E qual é a vontade do Senhor? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. No versículo 18 nós temos duas ordens aqui, né? Dois mandamentos, um mandamento negativo e um positivo. Quais são? Verso 18. Primeiro mandamento, não se embriagar com vinho ou qualquer vício, não deixe dominar por vício algum, né? Esse é o mandamento. E qual que é o outro? Enchei-vos do Espírito Santo. Então, alguns crentes pensam assim, eu não estou fazendo nada de errado, então já está bom. Não. Nós não apenas não devemos fazer o mal, mas devemos fazer o bem. Não podemos nos acomodar, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não de ser dominado por nenhum vício ou por nenhuma coisa que não agrada a Deus, por nenhum pecado, mas preciso também buscar ser cheio do Espírito Santo. O não ser cheio do Espírito Santo também é pecado, porque é um mandamento do Senhor. E como que eu posso ver na minha vida isso acontecendo, né? A obra do Espírito Santo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, algumas coisas vão estar acontecendo na minha vida. Vamos ver os versículos 19 a 21? O que vai ter, o que vai habitar nos meus lábios, na minha boca? Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o que vai acontecer? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, uma pessoa que tem gratidão e louva a Deus, né? Não quer dizer que você vai ficar 24 horas cantando, não é isso. Mas quer dizer que a sua mente, o seu coração, né, tem gratidão, tem louvor ao Senhor. Não, e o contrário disso seria murmuração, né? Seria palavrões e coisas que não agradam ao Senhor, né? Então, por isso a palavra de Deus diz lá em Efésios, também Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então as suas palavras vão transmitir graça e não desgraça, né? Então, cheio do Espírito Santo, a mente cheia da palavra de Deus, e a boca fala do que está cheio o coração. Seu coração está cheio de quê? Da palavra do Senhor? Então, se é assim a sua boca vai transmitir isso, né? Cânticos espirituais. Aí outra coisa que vai acontecer também na vida daquele que é cheio do Espírito Santo, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ações de graças, gratidão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é grato, né? Você tem mais pedido ou agradecido a Deus? Não quer dizer que a gente não deve pedir, né? Peça, e peça com fé, né? Sem duvidar que o Senhor se agrada que nós assim façamos. Mas não esqueça também de ser grato, de agradecer, né? Já agradeceu essa semana, né, a Deus pela família que Deus te deu, pelos pais, né, ou pelos filhos, pelo esposo, pela esposa? Pastor, mas dá trabalho demais. Agradece. Seja grato, né? Já agradeceu pelo emprego? Pastor, mas está ruim. Tem muita gente que gostaria de ter um emprego, está procurando e não consegue, né? Então, o sustento que Deus está te dando, a saúde, né? Muitos estão aí nos hospitais e muitos estão sofrendo. Então, agradeça ao Senhor, né? Seja grato, não só pelas bênçãos que tem recebido, mas por quem Deus é, né? Por quem Deus é. E por quem Deus é também na sua vida, né? Seja grato ao Senhor por você ter essa oportunidade maravilhosa de conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né?
Uma das coisas que eu aprendi já tem um tempo e tenho colocado isso em oração de gratidão ao Senhor, é agradecer a Deus por 4 coisas que eu gosto de lembrar. Senhor, obrigado por Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Obrigado pelo Espírito Santo, meu Consolador. Obrigado pela Tua palavra, a Bíblia Sagrada que me alimenta. E obrigado pela Tua igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Então, e aí você pode emendar, né? Agradecendo a Deus pela família, pelos amigos e por tantas bênçãos que temos. Então, seja grato ao Senhor, né? E mesmo quando diz na oração de Abacuque, né? Ainda que não haja fruto na videira, não haja gado no curral, ainda que esteja faltando as coisas. No entanto, eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é minha força, é a minha herança, né? Quem é a sua herança? É o Senhor? Então, seja grato. Então, cheio do Espírito Santo. Outra coisa que tem na vida daquele que é cheio do Espírito Santo está no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele tem um coração submisso, né? Um coração de servo. Ele não fica esperando ser servido, ele quer servir, né? Ele quer servir, de alguma maneira ele quer servir. Então, sujeitando-vos uns aos outros, né? Servindo uns aos outros, no temor de Cristo, fazendo isso por amor a Cristo, porque eu temo a Cristo, eu vou me sujeitar ao meu irmão, né? Servir ao meu irmão, servir no meu lar, servir as pessoas, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, por amor a Cristo. E servir não simplesmente aquelas pessoas que eu gosto, que eu acho bonitinho, que as pessoas, né, que me agrada, não, servir a todos, né? Servir o chato também, né? Servir quando não sou aplaudido, não sou reconhecido, eu estou servindo porque eu tenho o temor de Cristo, né? Eu estou servindo as pessoas porque, sabe, eu sei que servindo as pessoas eu estou servindo a Cristo, servindo a Deus, né? O Senhor não está aqui em carne e osso, mas quando eu sirvo o meu próximo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Jesus diz, quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim, me fizestes, né? E isso vai além até das 4 paredes da igreja, né? Porque Jesus lá em Mateus 25 vai dizer, eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava forasteiro, me hospedaste, estava preso, né? Foste ver-me, me visitaste, assim por diante. Senhor, mas quando foi que nós tivemos assim, e fizemos isso para o Senhor? Todas as vezes que fizeres a um desses pequeninos, a mim me fizestes. E já os outros que não fizeram, né? O Senhor também fala para eles, olha, eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me saciaste a minha sede, não me hospedaram, não me visitaram, não me acolheram, não me acudiram. Não, Senhor, mas quando foi que isso aconteceu, que nós não fizemos para Ti? Toda vez que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim me deixaste fazer. Então, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vive como Cristo viveu, servindo. Jesus lá em Marcos 10:45, né? Ele diz assim, que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Então, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Quem sou eu então? Se o próprio Senhor Jesus foi servo e é um servo, quem sou eu para não servir, né? E o cheio do Espírito Santo, ele vai manifestar isso, ser um servo, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Essas características estão na sua vida?
Você é cheio do Espírito Santo? Se você é cheio do Espírito Santo, sua boca vai louvar a Deus. Vai sair coisas que agradam a Deus. Você vai ter um coração cheio de gratidão. E também um espírito de servo. Amém? Ah, pastor, eu estou olhando aqui, eu não sei não. Então agora que você sabe, você vai orar e pedir a Deus, né? Senhor, eu quero viver essa palavra. Tá vendo? Nós precisamos aprender a aplicar isso na nossa vida e colocar em oração. Porque às vezes nós ouvimos uma palavra dessa tão maravilhosa para nós, mas saiu daqui a gente esquece, não coloca em oração, não lembra mais. Mas se a gente colocar em oração, não esquecer, Deus vai nos dar a graça de viver isso aqui. Amém? Né? Aplicar a nossa vida. É isso que, de fato, faz a diferença. Né? Então, responda aí a número 7, né? Pergunta número 7. Em Efésios 5,18, temos a ordem que contrapõe a essa atitude de entristecer e apagar o Espírito Santo. Como os versos seguintes nos orienta a uma vida cheia do Espírito Santo, então você vai escrever aí, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, a boca cheia de louvor ao Senhor, um coração cheio de gratidão e um espírito de servo, né? Que serve ao próximo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, por amor a Cristo. Você está fazendo, mesmo quando você serve, às vezes, a um ingrato, alguém que às vezes a gente nem gosta, mas a gente serve por amor a Cristo, né? Por isso que Jesus fala, amai os vossos amiguinhos. É isso que Jesus falou? Amai só os cheirosinhos, os bonzinhos. Foi isso que Jesus disse? Amai os vossos inimigos. Ah, não, pastor, amar os inimigos. Essa é a diferença entre ser simplesmente uma pessoa educada e um cristão. Porque o educado, né, como Jesus fala, o que vocês estão fazendo demais se vocês cumprimentam só aqueles que cumprimentam vocês? O que vocês estão fazendo demais se vocês amam aqueles que amam vocês? Ué, o mundo também é assim. Jesus fala, amai os vossos inimigos, aí está a diferença. E orar pelos que vos perseguem, e bem dizer quem vos maldizem. Não, pastor, mas aí o que é isso, aí? Tá vendo o que é ser cristão? O nível. E o nível, será que é esse nível de cristão que nós estamos presenciando nos nossos dias? É esse nível, esse padrão? Precisamos pedir ao Senhor para que de fato nós possamos viver isso. Agora, não confunda amar com gostar, né? Às vezes as pessoas confundem. Amor é uma coisa, gostar é outra coisa. Porque você pode amar sem mesmo você não gostando. Como assim, pastor? Gostar, você gosta do seu esposo, da sua esposa, pelo menos eu espero, né? Do seu filho, da sua mãe, da sua sogra, né? Gosta, né? Agora, o inimigo, eu vou gostar do inimigo? Às vezes eu não gosto do inimigo, né? Mas eu posso amá-lo. Como? Se o teu inimigo tiver fome, dá um veneno para ele. Não, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá um prato de comida para ele. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é amor na prática, né? E fazendo isso, diz a Bíblia lá em Romanos 12, né, que você vai estar amontoando brasa viva sobre a cabeça, ou seja, a consciência vai ficar, nossa, mas eu estou fazendo mal para essa pessoa, ela está me fazendo bem? E aí o texto termina dizendo o seguinte, não deixei-vos vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O diabo quer fazer as pessoas acreditar que você tem que pagar na mesma moeda, né? Ah, foi assim? Ah, pode deixar, você vai ver. Às vezes tem até aquela oração
que parece até uma oração piedosa, né? Que às vezes o crente pode fazer, eu não vou fazer nada, mas pode deixar, Deus vou colocar na mão de Deus, Deus vai cuidar para mim, Deus vai... Deus vai... Macumba evangélico. Leva eles. Né? Não é assim, né, que devemos fazer, né? Então, colocar a brasa viva é você vencer o mal com o bem. O diabo quer fazer, não, você fez assim, você tem que agora dar o dobro, dar o troco, né? Você tem que ser com mal com mal. Esse é o que vive o mundo, daqueles que não temem a Deus, mas o cristão, aí está a diferença, né? Vença o mal com o bem. Amém? Ô Senhor, dai-nos a graça, né? Tem misericórdia de nós pecadores, né? Vamos para número 8, a pergunta 8. Este relacionamento é dinâmico e marcado prioritariamente pelo que vivemos em Deus e não apenas pela fuga do que o desagrada. Você tem uma atitude propositiva e motivadora nas coisas espirituais ou apenas tem se esforçado por meios próprios para fazer o que não é errado? Então, há uma diferença entre simplesmente se esforçar, entre aspas, aqui, para não estar fazendo coisa errada, né? É aquela coisa lá, né, de não tomar não se embriagar, né? Já tá bom. Não, tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho uma atitude propositiva, que eu quero realmente buscar a Deus, quero buscar a santificação, dependendo do Senhor, não é pela minha força e capacidade, é pela força do Espírito Santo, é o que a gente vai ver aí na número 9, né? É pelo fruto do Espírito Santo. Não é porque você é um crentão, é um santão, né? É porque você está cooperando, você quer cooperar com o Espírito Santo na sua vida. Porque nós vivemos uma guerra, a nossa carne que é oposta a isso, né? Mas como nós vimos aqui no versículo para memorização de Gálatas 5:16, né? Andai no Espírito e jamais satisfarão a consciência ou os desejos da carne, né? Sua atitude é propositiva ou seja, você está ativo, né, nessa busca, ou você simplesmente está passivo, né, só se esforçando ali, não, para mim não tem uma vida mais ou menos, né? Não, o Senhor quer que nós vivamos a vida em abundância que Ele veio nos trazer. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Vamos para número 9? Quando lutamos contra a carne, vivemos uma vida de entrega constante, mediante uma atitude dinâmica quanto às coisas espirituais, fortalecemos nossa comunhão com Deus e evidenciamos o fruto do Espírito Santo em nós. Como Gálatas 5:22-23 descreve o fruto do Espírito Santo? Já sabe de cor? Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o amor, né? Você está vivendo isso? Pastor, o que é o amor, né? O que é o amor? A gente vai lá para 1 Coríntios 13 e vai dizer a natureza do amor, né? O amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí está a natureza do amor. Você está vivendo o amor? É claro que nós não vamos ser perfeitos nisso,
mas Deus não daria para nós um mandamento que fosse impossível para nós vivermos, né? Então, pelo Espírito Santo, nós vamos viver sim o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí a gente tem que vencer um negócio chamado egoísmo, porque nós somos o quê? Egoísta. Somos muito egoístas, né? Não só na questão de não fazer o mal às pessoas, mas de não fazer o bem também. Porque a gente acha assim, que eu não estou fazendo mal para ninguém, então já está bom. Não, eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que ser proativo, né? Fazendo o bem, evangelizando, discipulando, ajudando, socorrendo, vivendo o amor, de fato, amando as pessoas de que maneira? Como? A mim mesmo. Olha, isso é forte, hein? Já pensou você amar alguém como você ama você mesmo? Né? Esse é o mandamento cristão, pela graça de Deus, nós vivemos. Aí fala da alegria, viva essa alegria do Espírito Santo, amor, alegria, a paz, isso é de Deus, isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida, né? A paz que excede todo o entendimento. Não permita que o diabo venha roubar a sua alegria, a sua paz. Isso é do Espírito Santo para nós, né? A nossa vida, fruto do Espírito Santo. Paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão. O que é longanimidade? Esse palavrão aí, o que é? Longanimidade. É calma. Ah, não é calma. O que é longanimidade? Paciência longa. Você é paciência longa ou você é estupim curto? Então você vai orar e dizer para Deus, Deus, eu quero um estupim longo, demorar a explodir, né? Um estupim de pelo menos uns 10 quilômetros, né? Aí é uma longanimidade. Amém? Então, isso é fruto de quem? É seu? Você que vai produzir isso? Fruto de quem? Do Espírito Santo na sua vida, né? Você quer ver? Ah, não, pastor, mas não tem jeito não. Quando eu já vi, já explodi, né? Eu me lembro do irmão lá de Goiânia, na igreja em Goiânia lá, e ele disse que ele brincava com a gente, falava assim que quando ele converteu, ele motorista, né, andava muito no trânsito, né? Ele falava assim, pastor, o pessoal fala que tem estupim curto, eu nem estupim eu tenho. Então, no trânsito lá, quando a pessoa fechava o carro, ou colocava o dedo para ele também colocava o dedo e xingava e aquela coisa. E aí ele pediu para não, mas não é possível, eu sou crente, eu não posso ir, eu tenho que... E foi pedindo para o Espírito Santo mudar, né, a vida dele. E não é que mudou mesmo, né? Agora ele tem paciência longa. O pessoal xinga, o pessoal, né, faz no trânsito lá as coisas erradas, e ele só dá um tchau, ou senão, vai com Deus, tchau. Né? Antes fazia aquela guerra, né? Então, é obra do Espírito Santo na nossa vida. Domínio próprio, né? Está precisando de domínio próprio? Ore ao Senhor. Amém? Vamos para o número 10. Qual o impacto da vida de alguém que manifesta esse fruto? Você deseja identificá-lo? Evidenciá-lo? Qual o impacto? Já pensou? Os crentes vivendo o fruto do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, qual o impacto que isso vai dar lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na escola, na rua, na sua vizinhança? Qual o impacto? Como que vai evidenciar isso na vida das pessoas, né? As pessoas vão ver isso. Como que as pessoas vão ver isso? Isso é algo maravilhoso, né? Essa mulher é crente mesmo, né? Esse homem é um homem de Deus. Esse filho dá gosto, né? Esse rapaz é honesto,
trabalha bem, né? Esse aluno é esforçado, não cola, né? Não cola na escola, né? Essa vizinha é uma benção, esse vizinho, né? É o sonho de todo mundo que ter um vizinho como esse, né? Traz até pão de queijo, oferece pão de queijo pra gente em cima do muro, assim, ô vizinho, né? Eu brinco com os irmãos que quando a gente vai pescar, tem aqueles que, né, gostam de cevar o peixe, né? Como é que ceva o peixe? Joga lá uns negócios em determinado lugar do rio, joga lá umas quileiras, joga lá sempre jogando lá uma comidinha lá pro peixe, né? Para depois, quando vai pescar, o que acontece? Não vou fazer isso, né, Roberto? Quando chega lá com anzolinho, o peixe já está cevadinho, né? Aí é só, ó, colocar lá e ó. Então você tem que cevar o vizinho, né? Um pão de queijo, uma palavra boa, né? Aí quando você chama ele para a igreja, o que vai fazer? Eu vou para a igreja desse vizinho, é bom demais, velho. Né? Olha que vizinho abençoado, né? Então, eu brinco com os irmãos que Jesus não falou que a gente tem que ser pescadores de homens? Jesus falou para Pedro, agora Pedro, eu vou te fazer pescador de pescador de peixe, gosto de te fazer pescador de homens. Amém? E a última, número 11, diz, em Gálatas 5:20, o apóstolo Paulo declara, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso através de quê? Do Espírito Santo. Esta afirmação é fiel e verdadeira por sermos habitação do Espírito, vivendo e andando em seu poder. É necessário reconhecer a bênção e a responsabilidade que isso representa. Agora escreva uma oração que expresse sua condição espiritual neste momento e sua expectativa a partir da compreensão desta vida no Espírito conquistada em Jesus. Oh, glória! Então, depois, se você não escreveu, você chega em casa e escreve essa oração, né? O que você aguarda, o que você deseja para a sua vida com relação a tudo isso que nós vimos aqui da vida no Espírito, né? E assim possamos dizer como Paulo, de fato, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas vão ver Jesus na sua vida, no seu proceder, né? Não esqueça, letra A, o Espírito Santo é Deus e habita naqueles que são de Cristo Jesus. Letra B, há uma série de ações do Espírito na vida daqueles em que ele habita, dando-lhe condições de viverem para Deus. Letra C, somos exortados a não entristecer nem apagar o Espírito. Letra D, somos desafiados a uma vida cheia do Espírito Santo, afastando-nos do que ele entristece, mas também experimentando o que nos fortalece espiritualmente. E letra E, os que andam no Espírito manifestam seu fruto, tornando-se fonte de grande impacto. Amém. Por isso, uma das orações que nós sempre precisamos de fazer, oração sempre precisamos fazer por nós e pela igreja. Senhor, mais um dia faz-me cheio do Espírito Santo. E ore pela igreja. Senhor, nos faça um povo cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos falar com o Senhor agora. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado por tua palavra, por esse estudo, ó Deus, tão abençoado. Que o Senhor nos conceda a graça de aplicar às nossas vidas a palavra do Senhor. Faz de cada um de nós, homens e mulheres, jovens e crianças, cheios do Espírito Santo. Faz-nos, ó Deus, um povo cheio do Espírito Santo, igrejas cheias do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que os nossos lábios tenham louvor do Senhor, que o nosso coração seja um coração cheio de gratidão. Ó Deus, que o nosso espírito seja um espírito de servo, que possamos assim crescer, ó Deus, na intimidade contigo e de fato, Deus, sermos sal que salga, luz que brilha em Pontalina e onde quer que esteja o teu povo, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.